Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, amados e amadas de Deus. Quinta-feira, dia 10 de julho, né? Mais um dia que Deus prepara para nós vivermos na graça dele, vivermos na verdade. Sabe, gente, estava aqui refletindo essa noite e aqui agora há pouco, viver na verdade custa muito. Só vive na verdade aqueles que querem perseverar na fé, aqueles que querem tomar posse de cada dia da palavra de Deus. Viver na verdade é sair de si, é se dispor a viver na verdade de Deus, né? Você está disposto hoje a viver plenamente na verdade? Porque quando a gente pergunta para um homem ou para uma mulher, não, eu me separei porque ele era assim ou porque ela era assim, mas na verdade a pessoa está dizendo que não quer dizer a verdade, o que foi que aconteceu. Não fui capaz de levar esse casamento à frente. Eu não fui capaz de suportar esse homem, suportar essa mulher por causa disso, daquilo. Viu mais as fraquezas do que a graça de Deus na vida dela ou dele. Vamos acordar hoje. A palavra de Deus hoje ela vai dizer: vamos sair de nós, sair de si, vamos viver na verdade. A palavra Eita, começou forte hoje. A verdade de Deus, clamar a verdade de Deus sobre a minha e a tua casa, sobre a minha e a tua vida. Tome posse disso hoje. Senhor, eu quero viver na verdade. E se perguntar para um jovem hoje: não, eu tô meio confuso, Ei, diz a verdade. A verdade é que nós somos fracos, mas nós somos dependentes da graça dele. Amém? Deixa essa palavra fluir. Durante o programa eu vou proclamar a passagem de Efésios hoje, pedindo a Deus a armadura, que Satanás muitas vezes coloca mentira em nosso coração para a gente viver só na mentira. Mas a passagem de Efésios, ela é uma passagem de armadura, de revestimento, para nos livrar de todas as armadilhas. Amém? Amém. Bom dia, Elias. Bom dia, Gabriel. Família, minha fé. Bom dia, Isabel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, família, minha fé. Amém. Bom dia, Júnior Moreno. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Elias. Bom dia, Isabel. Bom dia, nossa família de fé, que começa hoje, essa quinta-feira. Que seja não só uma data nota 10, né, mas hoje seja um dia também nota 10. Amém. Bom dia para toda a FM Sul. Bom dia para toda essa Bahia linda, querida, amada por Deus. Bom dia para todas as pessoas que vivem o programa Minha Fé nesse momento, né? No Brasil, no mundo afora. Deus te abençoe. Que você seja revestido pela graça de Deus a cada momento desse dia, a cada minuto. Que você não perca a esperança. Não perca cada sementinha de graça, de fé que Deus coloca em nossos corações. Amém. Ó, gente, deixa eu falar para vocês, eu vou abrir logo no início. Hoje a Cidade Santa está em festa. E eu creio que muita gente também está explodindo de alegria, porque 26 anos de sacerdócio do nosso pai fundador, Padre Paulo Avelino. Pai, ele está escutando o programa nesse momento. Pai, Deus abençoe o Senhor. Que o Senhor continue sendo sustentado pelos raios da divina misericórdia, sendo esse portador Amém. Da palavra de Deus a cada pessoa que recorre ao Senhor, a cada pessoa que vem aqui, né, viver as santas celebrações. Aí a foto, né, Valdinéia de Cruz das Almas, mostrando a foto da Santa Missa ontem lá em Taberaba. Deus abençoe a cada um. Deve ter sido um momento, Ave Maria, Isabel, deve ter sido um momento muito especial, um momento de graça, um momento de vitória de Deus na vida de cada um. Falando do nosso pai fundador, 26 anos de padre, já passou por muita coisa, né? Mas, como eu abri o programa, ele sempre na verdade, levando a palavra de Deus a ferro e fogo, como ele mesmo fala: comigo ou vai ou racha. O que eu mais admiro nele é a fé. Deus abençoe, Pai. Eu tenho certeza que cada pessoa, cada peregrino que está aí vivendo, está fazendo uma experiência, né, através do Senhor, na verdade.
É um dia muito, muito especial para nós mesmos, Gabriel, da Cidade Santa, porque é aniversário do nosso fundador, aniversário sacerdotal, né? E não só a gente, né, da Cidade Santa, os membros da comunidade, mas quantas pessoas que são fruto desse sacerdócio, quantas pessoas que foram resgatadas, quantas famílias, não é? É lindo a gente ver as famílias que chegam aqui destruídas, né, e começam a ser acompanhadas por ele, né, começam a usufruir do sacerdócio dele e são restauradas, né, e o que mais me admira em Pai é justamente essa verdade do Evangelho, é levar o Evangelho na radicalidade mesmo, no bom sentido. Para Jesus sempre é o melhor, para Jesus sempre é 100% para Jesus, né, é 880, sempre tudo para Jesus. Sempre pensando, Jesus sempre está acima de tudo, à frente de tudo, e isso além de admirar isso, é algo que nos motiva também a viver dessa forma, e inúmeras pessoas são alcançadas por esse sacerdócio. Então é um dia assim, muito especial assim, para a Cidade Santa, é um dia que a gente acorda vibrando. Amém. Porque se a Cidade Santa hoje existe, foi porque ele deu sim, né? Foi porque ele não desistiu do sonho de Deus, foi porque ele não disse não para Deus. Então, assim, nós somos frutos, sim, desse sacerdócio. É um dia muito especial para a gente. Amém, Isabel. Glória a Deus. Eu tenho certeza que cada um também, né, tá louvando a Deus pelo dom da vida de nosso pai fundador, o Padre Paulo Avelino. E nem só as pessoas que vêm aqui, mas as pessoas que já conviveram com ele, da Pituba, do Resgate, pessoas que ainda nem conhecem o padre, só escutam a voz aqui pelo Minha Fé, ou, né, eu escutei falar de um padre da Cidade Santa. Que Deus abençoe você, Deus abençoe poderosamente você. Eu convido você hoje, durante o dia, a rezar por ele, rezar uma Ave Maria, né, pedindo a Deus. Aqui, ó, bom dia, meus irmãos, estávamos ontem em Maria Milza, junto com a Cidade Santa, foi maravilhoso demais. Uma emoção muito grande para todos nós. Louvado seja Deus por tudo. Peça a Deus que abençoe e proteja todos com a graça de uma santa e abençoada viagem para Bom Jesus da Lapa e no retorno para suas casas. Valdinéia, Deus abençoe. Ela colocou aqui uma foto, muita gente, nosso pai aqui paramentado, né? Eu creio ali que eles que já estavam prestes a entrar na celebração ontem, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom dia, família Minha Fé. Parabéns. Várias mensagens começaram a chegar aqui, né? Parabenizando o nosso pai fundador. Deus abençoe cada um de vocês. Olívia, né? Parabenizando o nosso pai fundador. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos com as nossas orações, pedindo a Deus o revestimento, pedindo a Deus a graça da paz, da perseverança e de viver na verdade dele. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos espalhados pelos ares, para fazer perder as almas. Amém. Antes de chamar a Ave Maria, nossa mãezinha, olha aqui, dia 2 e 3 de agosto, não marque nada, você vai marcar a sua viagem, sua caravana para a Cidade Santa. Nosso pai fundador, Irmã Zélia, Diácono Rômulo, Padre Gabriel Vilaverde, Cal Tedesco e Fernanda. Não é isso, Isabel? Isso. Fernanda, dia 2 e 3 de agosto, congresso para as famílias. Ave Maria será um verdadeiro mover de Deus para as famílias. Descobrir o verdadeiro sentido de uma família, viver em uma família, o sacramento do matrimônio. Tem que saber o verdadeiro sentido. Ah, não, vou me ajuntar, vou casar, só isso, criar filho. Não, não é só isso não. Você vai ver, vai muito mais na raiz. Amém? Então vamos chamar nossa mãezinha, que ela passe à frente, cobrindo de graças e bênçãos, cobrindo nosso pai fundador, revestindo nessa viagem, que cada um faça uma experiência divina com a vossa mãe santíssima.
Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Couraça de São Patrício. Convido você a abrir suas mãos, onde você estiver, aí na roça, na cozinha, fazendo seu café, arrumando seu filho para ir para o colégio. Você que está indo para o ponto de ônibus, na correria já, você que está no ônibus, no seu trabalho, na sua casa, não sei onde você está, mas que essa couraça faça um efeito dentro da tua vida. Hoje, meu irmão e minha irmã, hoje me levanto com poderosa força, invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força do seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor dos querubins. Só hoje, meu irmão, que essa oração é perfeita. Nós só temos o hoje para se levantar dessa agonia, dessa tristeza, desse desânimo, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na presença da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Peça a Deus a graça da firmeza, nada te abalar. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que me desejam mal para meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia. Não tome posse de tanta coisa aí que é passageira, não. Da palavra de Deus a gente é o nosso sustento. Contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Nunca se esqueça disso. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim. Viva essa couraça de São Patrício de uma forma diferente hoje. Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fala de mim. Deixe falar, deixe levantar calúnia. Você tem um Cristo dentro de você, dentro do teu coração. Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Júnior Moreno. Gabriel, eu destaco hoje o trecho da oração que fala da idolatria. E tempos modernos as artes da idolatria, principalmente com as redes sociais, aí a gente fala de canal digital,
a gente fala de redes sociais, né? Tem Facebook, Instagram, tem ali YouTube, são redes, e fora muitas outras, né, que existem. Essas são as mais famosas, vamos assim dizer. E muita gente tem uma idolatria. Hoje tem a figura do influencer, que é uma pessoa que fala sobre um determinado assunto, pode ser moda, pode ser culinária, pode ser comportamento, músicas. As pessoas surgiram, né, com as redes sociais, essa nova figura, esse influencer, que é alguém que fala sobre economia, por exemplo, sobre... tem personagens que falam sobre arrumação de casa, como é arrumar melhor a sua casa. Ótimo que pessoas, né, compartilhem as suas experiências, mas tem gente que está criando uma idolatria a esses personagens, influencers, como se fossem realmente deuses, como se fossem anjos. E uma legião, principalmente os mais jovens, se deixam seduzir pelaquela comunicação, pelo desejo, às vezes, de uma vida melhor, daqueles que são os influencers que mostram ali o seu estilo de vida, as roupas que vestem, os lugares que frequentam, as viagens que fazem. Então as pessoas mais humildes, às vezes que não têm aquela condição, ou aquela pessoa que quer ter uma vida parecida com aquele influencer, acaba idolatrando aquela pessoa, acaba colocando aquela pessoa às vezes acima da família. Aí, lógico que o influencer está ali para também ganhar dinheiro com aquela influência. E aí começa a apresentar produtos de beleza, produtos para carro, jogos de azar. A gente tem visto muito, porque essas empresas, elas utilizam justamente dessas figuras para fazer a propaganda. E aí muita gente vai nessa idolatria. Idolatra tanto ao ponto de tudo que aquela pessoa faz ou fala é uma regra, é uma lei para aquela pessoa. Não, fulano é que tá certo, pai e mãe tá errado. Não, o padre não tá certo. A Bíblia não. Ele falou que Bíblia é coisa de gente boba. E aí vai nessa idolatria. Não, porque aquela pessoa falou algo, eu me identifico com o que ela tá falando, e você esquece que a gente tem milhares de anos da Bíblia, desse livro sagrado, da palavra de Deus, e vai naquela do influenciador, meu Deus do céu, que às vezes alguns não têm nem o estudo, só largaram a escola e aí aprenderam uma metodologia para seduzir e chamar a atenção das pessoas. E tem muita gente que está idolatrando, deixando de ir na missa, deixando de fazer até gestos de caridade. Não, cada um que se vire, cada um que arrume aí o seu ganha-pão, e ficando egoísta, mesquinho, acha que todo mundo que está passando um momento difícil é porque quer. Ah, não, essa pessoa aí deve ser um preguiçoso, por isso que ela não evoluiu na vida, ela não está prosperando. Gente, pelo amor de Deus, que idolatria é essa? Então, contra as artes da idolatria, e trabalhe isso dentro de casa, pai, mãe, observar os jovens também, né, aquele que está mais, vamos dizer assim, antenado, que já está mais consciente, também vigiar pai e mãe, porque tem muito pai e mãe também que está nessa, agora descobriu a tecnologia, tem acesso ao celular, está ali na internet, e também começa a ver esses influencers, às vezes políticos, de assuntos políticos, e fica dando até confusão na família com essa idolatria a personagens A e B. Então que o nosso Senhor hoje abra os nossos olhos, se a gente não está, eu, você, alguém da família ali idolatrando personagens, muito mais do que a gente deve estar ali pelo nosso amor a Deus, mais próximos de Deus, que a gente tenha essa vigilância, esse olhar vigilância, esse sentimento vigilante, para que a gente não esteja se aproximando mais do homem que está ali para fazer uma influência e te levar para algum lugar que ele quer que você vá, do que Deus, né, que está te levando para só tem o melhor para oferecer, e você está idolatrando outros ídolos. Então, vamos prestar atenção, viu? Não é questão porque não tem a imagem, não tem... A imagem é aquela dali, a imagem que você vê na internet. Muitas vezes é tudo mentira, mas aquilo acaba te enganando e você idolatrando quem não devia. Amém. É verdade, e essa reflexão que Júnior trouxe hoje, Gabriel, é muito sério, porque
Vocês não têm noção o poder que esses influenciadores têm. Realmente de influenciar as pessoas. E como o Júnior trouxe, às vezes a pessoa acaba colocando esses influenciadores no lugar de Deus, né? Ao invés de colocar toda a sua esperança em Deus, acaba colocando em coisas passageiras, naquilo que vão se deixando influenciar. E hoje, assim, a parte que mais me tocou é a que nós iniciamos e finalizamos. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade. E era o que ficava mais forte, assim, meu coração, e sobretudo, né, quando o Júnior ia partilhando, é que em tudo a gente já tem que começar o nosso dia invocando, né, a Santíssima Trindade, em tudo que a gente vai fazer, até para não nos deixar influenciarmos, né? Durante o dia são tantas ofertas, quando a gente sai de casa, quando vamos para o trabalho, quando nos encontramos com os nossos amigos, são tantas influências, e a maioria das vezes má influências, e é necessário invocar, acordar, se levantar, invocando, né, invocando a Santíssima Trindade. Em tudo que a gente vai fazer é preciso iniciar em nome de Jesus. E como é que a gente faz? Como é que a gente invoca, né, esse nome de Jesus sobre tudo aquilo que a gente vai fazer? Se você vai sair para o trabalho, invoque antes. Se você vai iniciar uma reunião, invoque antes a presença de Deus. Se você precisa resolver alguma coisa, se você precisa conversar com alguém, tudo que você for fazer, se você precisa resolver um problema na rua, tudo que você for fazer, inicie invocando a Santíssima Trindade. Como a gente sempre começa, a gente começa, né, as nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, finaliza as nossas orações da mesma forma, porque em tudo que nós vamos fazer é preciso invocar a presença de Deus. Amém. Deus te abençoe, Júnior Moreno e Isabel. É bom ter pessoas assim ao nosso lado, escutar. Tá vendo aí as reflexões? De reflexão não, isso aí é a pura verdade. Agora eu entendo porque nós iniciamos o programa Minha Fé falando da verdade. É porque, tá vendo aí? É porque o mundo só apresenta mentira. Um filho sai pro colégio ou sai com os amigos, ver essas influências que Júnior trazia, esse menino vai o quê? Ele vai querer entrar, ele vai querer fazer a mesma coisa. Chega em casa rebelde, chega em casa agressivo, chega em casa querendo fazer isso. Aí a mãe começa a entrar em transtorno, tem mães até que vai para agressividade, não para escutar o filho, não para saber o que é que está acontecendo. É as más influências hoje. Hoje nós somos chamados a expor a verdade de Deus dentro da nossa casa. Bom dia, meus irmãos. Peço oração. Eu vou entrar aqui com a passagem de Efésios, mas eu vou entrar com essa mensagem. Bom dia, meus irmãos. Peço oração por minha vida e minha família, Cidade Santa. Ore por mim. Ore por mim. As batalhas são muitas. Renata de Coração de Maria, muitas batalhas, né, filha? Assim como você, eu tenho certeza que tem milhares agora escutando Minha Fé, passando por grandes batalhas, por batalhas difíceis, mas nunca se esqueça dessas palavras aqui que já foram ditas, né? Esses testemunhos de Júnior, de Isabel, do que eu estou falando, isso é um verdadeiro testemunho. A gente só fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, nunca se esqueça, filha, que Deus, Ele nos sustenta a cada manhã. Efésios 6:10, a armadura, você que está saindo agora, peça a Deus essa armadura. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Eu clamo o Senhor. Durante essa leitura, a armadura na vida do nosso Pai Fundador, reveste Ele, livra de todos os olhares maldosos. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, é contra essas idolatrias, essas más influências, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Tome posse dessa palavra. Não é contra o seu irmão, não é contra o seu filho, não é contra seu vizinho, né? Não é contra
o mal, mas antes do mal existe o mal em nosso coração que a gente precisa vencer a cada manhã. É o nosso querer, o nosso prazer, o nosso lazer. Cuidado com esses males. Ah, é Satanás. Não, peraí, tem um mal ainda, é o nosso querer. O que você tem perguntado cada manhã? O que é que Deus quer para a sua vida? O que é que Deus quer? Por onde é que Deus quer que você percorra? Ah, não, mas toda manhã eu faço meu trajeto normal para o trabalho, para a escola, eu volto, a mesma coisa. Faça esse trajeto hoje em oração, diferente. Faça uma oração diferente hoje. Você rezava a cruz sagrada, reze hoje a Ave Maria. Reze hoje 90 salve rainhas. Faça hoje diferente esse trajeto. E essa passagem, Gabriel, Deus deixa bem claro, não é contra homens de carne a nossa luta, é contra os dominadores deste mundo. E às vezes as pessoas chegam aqui tão cansadas de lutar, às vezes chega aqui cansada de lutar pelo matrimônio, cansado de lutar com um filho, com uma filha, com uma realidade, e muitas vezes a gente tenta explicar para a pessoa que por mais que exista aquela situação, é um esposo que é difícil, é um filho que é desobediente, é uma realidade tão difícil com uma pessoa, a gente tenta mostrar essa parte que, por mais que você esteja vendo ali a pessoa sendo agressiva ou desobediente, mas por trás sempre tem a ação do mal. Então, a sua luta, você que busca, você que caminha, né? Às vezes é só você em casa de oração, às vezes é só você que busca, né? E ao redor as pessoas te julgam, ao redor as pessoas não te ajudam nessa caminhada, as pessoas não querem buscar a Deus. A sua luta não é contra seu filho, a sua luta não é contra seu marido, não é contra seu vizinho, a sua luta é contra Satanás. Então, a sua armadura tem que ser de Deus. Por isso que ele nos convida a nos armar das suas armas, né? E como é que a gente se arma? É com a palavra de Deus, é com o Santo Rosário, é com a Eucaristia, são com sacramentais, né? A água benta, nós temos os sacramentais, né? É com as orações, é assim que nos revestimos. Então, a sua luta, a partir de hoje, você vai olhar para a sua luta e você vai compreender, não, a minha luta não é contra esse filho, a minha luta não é contra esse esposo, a minha luta é contra Satanás, e é com as armas de Deus que eu vou vencer essas batalhas. Amém. Durval, Deus te abençoe, filhão. Amém. Olha aqui, chegou uma mensagem aqui, eu vou ler essa mensagem. Vou falar do nosso pai fundador agora, ó. Bom dia, queridos irmãos da Cidade Santa. O meu processo de conversão passa pela graça do sacerdócio desse homem abençoado, que foi e é instrumento de Deus aqui na terra. Parabéns, Pai. Nosso Senhor continue te abençoando e revestindo contra todo mal. Carla e Coutinho, Deus abençoe. Falando do processo de conversão, eu também passei por esse processo, eu vou relembrar aqui. Eu cheguei aqui no sábado, dia 8 de agosto de 2020, né? 8 de agosto de 2020, um sábado. E eu só tinha vindo aqui na Cidade Santa só esse dia. Eu me lembro que eu estava entrando na capela de São Rafael e eu já estava entrando pela portaria assim, louco. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse? E quando eu entrava, faltava 10 minutos para a missa começar e o nosso pai, ele estava entrou pelo presbitério, subiu e ele começou a celebração sábado pela manhã e ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu via algo diferente nesse padre. Ele me olhava e eu sentia que os raios da misericórdia estavam invadindo meu coração. E ele apontou para mim e falou, você é meu filho e eu quero falar com você depois da missa. E aí depois da missa ele jogou com a verdade. Você está fugindo de Deus, rapaz. Você não quer dizer sim para sua vocação e você sabe que você tem vocação. E quer ver mais? Você está buscando coisas vãs, coisas vagas. Você está, como o Júnior trouxe, você está na idolatria. Você está buscando o jogo. Jogou com a verdade, eu chorando. Ele falando, não fuja de Deus não. A Cidade Santa aqui está aberta. Se você quiser vir fazer experiência, eu falei... Eu nem falei padre, eu já fui falando, pai, eu venho segunda-feira fazer uma experiência no dia 10 e vim e fiquei para a honra e glória do nome de Jesus, assim como Isabel, Elias está aqui e todos os outros sentinelas, cada um tem uma experiência com o sacerdócio desse homem abençoado, ungido, né? Cada dia mais Deus fortalecendo com suas graças e bênçãos. É a mensagem?
Queridos amigos, venho pedir as orações todos pela minha vida, pela minha Vitória. Ela está em cirurgia cerebral desde as 13h40 por um traumatismo craniano, pós a queda com extenso hematoma. Está pedindo oração, gente. Quadro grave, pedimos orações e conexões de todos por ela. Gratidão. Qual o nome dela? Vitória. Vitória. Vamos orar, gente, por Vitória, né? Está nesse momento passando por cirurgia. Meu Deus do céu, alcança, Senhor, com a tua misericórdia. Abre aquela mensagem, Elias, por favor. Isabel e Gabriel, Elias, Júnior Moreno, bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês, parabenizando o nosso pai fundador, né? Várias mensagens aqui. Deus te abençoe, amada. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe seus 2 filhos. Amém, gente. Amém. Cada vez mais oração. Bom dia, obrigada, minha fé, por me sustentar e me ajudar a superar a dor da perda dos meus pais. Olha aí. E eu, meus irmãos e minha filha, meus irmãos e minha filha, estamos passando por um processo de aceitação, pois a passagem de minha mãe foi tranquila, mas com 2 meses que ela foi, meu pai de 92 anos tirou sua vida. Oh, Jesus, tenha de misericórdia. E isso está sendo muito difícil aceitar. Ele se enforcou no quarto enquanto eu e minha filha de 10 anos e minhas irmãs estávamos na sala tomando café. Foi muito rápido, não consegui reanimá-lo. Nos coloca, por favor, nas orações de restauração. Ô filha, que a misericórdia de Deus alcance a tua família. Nunca perca o foco. Nunca perca essa certeza, essa confiança. Porque acontecem essas coisas, primeiro a gente perde a esperança. A gente não vê mais esperança em nada. A gente pensa que não vai ter mais ânimo para nada, né? Não vai ter mais vida para nada. Mas Deus, Ele tem o poder de nos levantar. Deus nos levanta a cada manhã. Meu Deus, que situação essa menina está passando e toda a família. Bom dia, Cidade Santa. Parabenizando nosso pai fundador pelos 26 anos de sacerdócio. Obrigada por tudo que o Senhor, os seus ensinamentos. Só gratidão a Deus por ter colocado o Senhor no meu caminho. Não sei se eu estaria vivo se não fosse o Senhor. Antônio de Santo Antônio de Jesus. Deus abençoe Antônio. E assim, milhares de gente nessa Bahia, nesse Brasil, no mundo afora, né? Em que nosso pai já teve contato. E eu tenho certeza que cada pessoa que conversou com ele pode ter experimentou um pouquinho da voz de Deus, da voz do céu, né? Porque é uma pessoa, gente, que a gente tá aqui perto, ele falando de Deus, ele falando de tudo, e quando ele sai, meu Deus do céu, não, quero ficar mais perto dele, porque ele fala e vai invadindo o nosso coração. Ele é um testemunho em pessoa, só a presença dele, sabe? Pai é só presença, não precisa, às vezes ele chega calado, chega perto da gente, ele não precisa abrir a boca para nada, só a presença dele já nos reanima, nos levanta. Pai, Deus abençoe o Senhor mais uma vez. 26 anos de sacerdócio é uma data assim que a gente amém, Júnior, amém, né? Que a gente celebra assim com muita alegria, nem só hoje, mas todos os dias. Abençoado Pai, santo e abençoado dia, família Minha Fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pela vida e pelo sim do nosso Pai, Padre Paulo Avelino. Todos os dias rezo e peço a cada um irmão que sempre dedique uma oração a ele, agradecendo a sua dedicação e por ele ser sacerdote por amor e ser fiel ao seu chamado. Amém, Ana Paula. Deus te abençoe, amada. Amém. Amém, Deus abençoe, amém. Olha só, nós vamos entrar agora com o Evangelho do dia. Hoje é o Evangelho do dia, mas antes de entrar no Evangelho, deixa eu te falar. Amém.
Amém. Gabriel, as suas palavras me estremeceram. Meu irmão, antes de estremecer vocês, Deus já me estremeceu de madrugada quando eu estava na vigília com essas palavras. Enquanto Deus falava, eu me emocionava muito, porque a palavra verdade veio com uma força hoje no meu coração, sabe? E eu convido vocês a abrir suas mãos e falar para vocês o que eu ia dizer. Hoje, a Santa Missa será às 8 da manhã, normal. O padre Lafayette vai vir celebrar conosco. Vai ser sim, vai ter orações por cura e libertação. 8 da manhã na Capela de São Miguel, viu? E as pessoas estavam perguntando também se o nosso pai já estará domingo na festa de Nossa Mãezinha Rosa Mística. Sim, gente, dia 13, domingo, festa de Nossa Senhora Rosa Mística aqui na Cidade Santa. Sim, nosso pai estará assim, porque todos chegarão já sábado. Então, domingo estará estralando, como ele mesmo fala, né? Na esplanada. Tem alguma informação, Isabel? Não, né? Não, agora trazendo essas duas últimas intenções, que foi Antônio, né, falando que foi pelo sacerdócio de nosso pai, que ele não sabe se ele estaria vivo, e a outra moça, ela não se identificou, mas é que ela trouxe nessa realidade que a família está vivendo de luto, né, pedindo a Deus a graça da aceitação. E como eu falei, né, o sacerdócio de pai, Deus usa muito para restaurar as famílias. E esse congresso, né, de cura do dia 2 e 3 de agosto é justamente para isso, é justamente para essas famílias que estão muito necessitadas. Então, você não se identificou, mas assim, você está nos ouvindo. Se você puder, venha, né, traga suas irmãs, seus irmãos, traga sua filha, né, e todos que estão vivendo esse processo de luto tão difícil, né, dessa realidade tão dolorosa que aconteceu, e todos, ali, Flávia de Itabuna. Então, Flávia, se você puder vir, trazer sua família, né, todos que estão vivendo esse processo doloroso, né, e você também que está nos escutando, está passando por alguma situação difícil na família, né, que a família está atribulada, sofrida, né, ou em luto, ou em crise, em alguma realidade muito difícil, esse congresso de cura é para você. É para você que está precisando de força. Você que às vezes só você reza em casa, né? Só você busca e você reza muito pela sua família. Venha se fortalecer, venha se abastecer nesse dia. Então, assim, vai ser um dia não, 2 dias, né? Serão 2 dias, né, de muita cura, de muita libertação, de restauração das famílias. Amém. Elias, deixa uma palavrinha para o nosso pai. Fala aí um pouquinho aí do que está no seu coração nessa data tão especial. Eu queria que todos os sentinelas estivessem aqui para falar, né, um pouquinho, mas Deus sabe, Deus conhece os corações. Amém. Assim, Pai, primeiro sua bênção, né? E cada um, como está falando, cada um tem uma experiência com o sacerdócio dele, né? E minha experiência, assim, começou lá no resgate, né? Vindo de lá para cá, assim. E comigo foi a mesma coisa com o Gabriel, quando ele olhou para mim assim, você tem vocação. Ele fala logo, você vem para cá quando? Aí meu coração começou a estremecer. Amém. Mas assim, dizer que até hoje, assim, eu sou muito grato, muito satisfeito, assim, sabe, com o sacerdócio dele, rezo todos os dias por ele, e continuarei rezando sempre. E para dizer assim, que Deus continue iluminando, abençoando Amém. As suas palavras, com a sua sabedoria, né? A palavra de certeza, a palavra de fé para cada um que ele traz todos os dias. Então, assim, é uma gratidão, uma alegria muito grande para todos nós, para a Cidade Santa hoje, para todos os fiéis que aqui participam, aqui ajudam, aqui vem buscar a salvação, vem buscar sua cura, sua graça, seu milagre, através desse sacerdote que Deus escolheu para esta obra. E Deus continue abençoando, Pai, a sua vida, a sua Amém. família, a cada dia. E sua bênção mais uma vez. Amém, glória a Deus. Agora nós vamos entrar com o evangelho de hoje, Mateus capítulo 10, versículo de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Olha aí, para que nós somos chamados: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas,
nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber que ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Como é que está a sua casa? Questão de oração, espiritualidade. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Não deixa a palavra de Deus não deixar de fazer um efeito na tua vida, não, dentro da tua casa, não. Deixa ela fazer um efeito. Receba a palavra de Deus com muita fé, com muita força, e deixa ela mexer na tua vida. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está vendo aí? Para que somos chamados? Eu e você, nós somos escolhidos. Nós somos chamados, Isabel, Elias, os sentinelas que estão nos escutando, todos os sentinelas da Cidade Santa, cristão, católico, igreja apostólica, católica, romana. Nós somos chamados a levar, a pregar, muito mais do que expulsar demônio, como o Evangelho vem trazendo, muito mais do que falar, é ser testemunha mesmo. Quanta gente tá com depressão, tá no vazio, no medo do desespero. Vocês estão pensando que não estou sendo contra, mas vocês estão pensando que é só remédio que vai levantar essas pessoas? Deus está falando no espiritual. É para levar para o céu. E você é chamado a ser portador da graça de Deus, né? Você é chamado com essa missão, né? A anunciar o reino de Deus. E o que é anunciar o reino de Deus? É você anunciar aquelas pessoas a eternidade, a salvação, o caminho para o céu, né? E é uma missão bonita, uma missão de todo cristão católico. Sim, não é só do padre, não é só da freira, não. Todo cristão católico tem essa missão de anunciar o reino de Deus, né, de mostrar o caminho para a salvação, né, de mostrar o caminho correto, né, assim como São João Batista, né, que ele ia abrindo os caminhos, preparando os caminhos para Jesus. Você também é chamado a abrir os caminhos, né, para Jesus agir na vida dos seus. Amém. E com esse evangelho, Isabel, falar do nosso Pai de novo. Falar do nosso Pai de novo. Anunciai, expulsai os demônios. Deixa eu dizer uma coisa, o sacerdócio dele tem um ministério de cura e libertação. Você vê que todo momento, 24, até o sono desse homem, a gente pode perceber que é falando de Deus. É renunciando o mal a todo momento. E às vezes a gente sente algumas coisas aqui, tantas coisas que a gente sente, e a gente fala para ele fala, filho, vem aqui, eu vou fazer uma oração em você. Você vê a disponibilidade, esse amor de pai que ele tem dentro desse evangelho. Júnior, você quer dar uma palavrinha falando do padre Paulo Avelino, né? Sua experiência. Não tem como não falar desse poder transformador, né? Da presença do padre Paulo Avelino. Como ele tem o dom de enxergar, né, no fundo da nossa alma, né, de quem nós verdadeiramente somos, como ele viu em você a bênção que você tinha, o dom que você tem, Gabriel, como ele vê em tantos outros, como ele consegue perceber no olhar, no gestual de quem está ali, às vezes, primeira vez na Cidade Santa, e ele consegue no olhar, né, ele tem esse dom dessa percepção, dessa sensibilidade, vamos dizer assim, por mais que ele tenha essa personalidade forte, mas esse olhar de sensibilidade que o padre Avelino tem, de ver, reconhecer, entender a situação de que cada um está ali vivendo num momento, porque numa missa, por exemplo, cada um tem a sua motivação de estar ali naquele momento, e o padre Avelino tem esse olhar, essa sensibilidade de conseguir captar, né, de todos aqueles fiéis que estão naquele momento, de quem convive com ele tem a sensibilidade de captar o melhor, ou a necessidade daquela pessoa. E tantas vidas são transformadas a partir de um aconselhamento, de uma conversa.
de uma presença na missa e uma palavra, quando ele tem essa sensibilidade, ele direciona a palavra para aquela pessoa e toca, às vezes de uma maneira que a pessoa ainda não tinha observado da vida dela, só via sofrimento, e o padre Paulo Avelino, através da conversa, consegue enxergar, né, outros momentos daquela vida, daquela pessoa que ela não esteja valorizando, está só pensando naquele problema. Então, quanto esse dom do padre Avelino de pregação, de aconselhamento, de estar, né, no altar da missa, ele tem transformado vidas. E hoje extrapolando muito mais do que as quatro paredes de uma igreja, hoje com a cidade santa, onde Amém. No teatro se fala da quarta parede, né, quando a gente fala direto com o público, porque o teatro tem 3 paredes, né, e a quarta parede é o público que está na frente, e é exatamente isso que o padre Avelino faz, né? Ele expande essa quarta parede da igreja para essa cidade santa, que tanto tem obrado milagres, né? Hoje a gente teve até um testemunho aqui ao vivo no programa de uma vida que foi resgatada e transformada pela presença na missa, na cidade santa, pela presença do padre Avelino. Que Deus continue abençoando o seu sacerdócio por muitos e muitos anos, para continuar na cidade santa, continuar tendo testemunhos aqui de pessoas transformadas através do dom, da dedicação, do amor do padre Paulo Avelino por todos nós. Amém, Júnior. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, amém. Que palavras. Gente, vamos com os nossos aniversariantes, porque o horário tá, né? Tá muito mais na frente. Daqui a pouquinho, Santa Missa, 8 da manhã, Padre Lafayette, missa com orações por cura e libertação na Capela de São Miguel. Nossos aniversariantes hoje. Marinalva Santos de Jesus, 50 anos em Camaçari. Deus te abençoe, Marinalva. Malu Neiva, no Ibuí, em Salvador. Deus te abençoe, amada. Durval, 53 anos. Eu tenho certeza, Isabel e Elias, que Tânia hoje vai fazer um bolo especial para ele. Robert Soares, 18 anos, no São Gonçalo do Retiro. Júnior Moreno, como é que está a lista aí? Tem também os parabéns para o Lázaro, para dona Amélia Maltês, completando 94 anos. E dona Amélia, Deus abençoe. Irmã Faustina, muita gente mandando abraço aqui também, os parabéns. E Roque de Maragogipe, o Nel, também faz aniversário hoje. Parabéns. Amém. 26 anos de nosso pai fundador de sacerdócio. Esse não pode faltar, né? Amém. E tem bolo de maçã com canela. Maria, demais. Ele gosta, viu? Eu acho difícil achar um bolo que o padre não goste, viu, Gabriel? É verdade, todos. Amém. Deus te abençoe, Júnior, Isabel, Elias. Deus te abençoe, povo amado de Deus, que vocês tenham um dia abençoado, na graça de Deus. Nunca perca essas palavras, nunca perca a sua esperança, nunca perca a fé que você tem. Você tem uma fé, tá escondidinha aí. Se você não descobriu, você vai descobrir sim. Você já descobriu hoje. Amém? Deus te abençoe e que desçam as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sobre nossas vidas, nossos caminhos, por onde a gente passar hoje. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé.